Buenos dias para você, meu querido aluno do nono. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai finalizar o módulo 17. Peraí, deixa eu confirmar se é 17 mesmo. Confesso que fiquei meio na dúvida aqui. É isso mesmo, a luta pela ampliação dos direitos. É um módulo que fala sobre as lutas sociais atuais, quais foram as que ganharam grande protagonismo, historicamente falando, dos últimos 10 anos para cá, né? Então eu já falei para vocês que a luta feminista foi uma luta que ganhou grande protagonismo e a gente pôde ver as marchas feministas tomando cada vez maior dimensão, né, no Brasil. Uma coisa que, sem zoeira, gente, por mais que o feminismo esteja historicamente no Brasil desde o século XIX, eu nunca vi nada parecido nos anos 90. Então, o que a gente vê hoje, essas reações feministas, né, a toda a opressão patriarcal, a violência contra a mulher, infelizmente, para vocês terem uma ideia do nível de ocorrência de violência contra a mulher, ontem mesmo teve um caso de uma mulher em Bauru que foi assassinada, esfaqueada pelo ex-companheiro que não aceitou a separação, né? E ela foi esfaqueada no meio da rua, à luz do dia, e ninguém fez nada. O que, na nossa opinião, é uma das coisas mais assustadoras de ser mulher no Brasil, é quando a violência acontece no meio de todo mundo e ninguém liga, né? Esse nível de desprezo pela vida das mulheres é uma característica da misoginia. Misoginia significa justamente ódio de mulheres. E por que eu falo que é um nível de desprezo pela vida das mulheres? Porque, evidentemente, as pessoas se sentiram, assim, basicamente indiferentes à violência que ela estava sofrendo, sabe? É o mesmo que ocorre, assim, de maneira geral, a casos de mulheres que são filmadas gritando, pedindo socorro e ninguém faz nada, né? Então, não só as mulheres brasileiras, como no mundo inteiro a gente vai ter uma grande organização do feminismo, tá? Uma boa notícia relacionada a isso é que recentemente na Argentina finalmente legalizaram o aborto, né? E quando eu digo legalizaram o aborto é que infelizmente, galera, a proibição ao aborto ela não resolve nada. As mulheres continuam abortando e, pelo contrário, elas ficam sob condições assim de açougueiros, né, para abortar. Isso quando elas não abortam forçadas pelo próprio namorado e acabam sendo presas em pleno ato, né? Porque o próprio médico gente, isso é surreal. O cara ganha dinheiro para fazer o aborto clandestino na mulher e ele vai lá e denuncia a mulher que ele fez o aborto de maneira, muitas vezes, até escancarada, né? Tipo, não, ele nem tenta disfarçar, fazer aquelas denúncias anônimas, nem nada do tipo. Tipo, ninguém liga pro fato do cara ter ganhado dinheiro. Ninguém vai lá e falar, beleza, então se você tá denunciando que ela tentou um aborto e você ajudou, pelo menos aí devolva o dinheiro pra vítima. Não. A mulher é presa e o médico fica ok, com o dinheiro ainda de ter feito o aborto na mulher. Então, assim, isso são situações, são casos que não adianta olhar com moralismo. A questão do aborto no Brasil é uma questão de saúde pública. Uma vez que nas tentativas clandestinas de aborto, morre a mulher e a criança. Então não salva nenhum nem outro, né? O que se previa pela lei de proteção a essa criança, ou seja, essa coisa de que tem que proteger a criança, por isso que tem que proibir o aborto, não protege nenhum nem outro. Acaba que muitas vezes essas mulheres que morrem na tentativa de aborto deixam famílias inteiras aí desoladas, né? Deixam crianças aí para trás que ficam sem a mãe porque ela teve uma tentativa de aborto. Então, a questão do aborto é uma questão a ser debatida, sem dúvida, mas a gente tem que debater ela de maneira científica, sem moralismos. Uma grande estudiosa em torno desse assunto é a Débora Diniz, que foi inclusive defender a legalização do aborto em plena tribuna, né, no Senado brasileiro, em Brasília, e sofreu ameaças de morte por ter defendido a legalização do aborto, tanto a ponto de ela precisar se autoexilar, o que é bastante grave. Então, como que a pessoa se diz pró-vida e é a favor de uma criança de 9 anos, muitas vezes que foi abusada pelo próprio tio, como a gente teve um caso recente no Brasil, que ela tem essa criança... Gente, é óbvio que o processo de parto dessa criança para parir outra criança
ainda mais resultado de um abuso, vai ocasionar a morte daquela mãe, que é a criança de 9 anos, que foi abusada pelo próprio tio. Então, assim, é um assunto que precisa ter estômago para debater, porque as pessoas vêm cheias de moralismo e quase 0% de realidade social no argumento, né? Então a realidade social é essa, tipo, criança de 9 anos foi abusada pelo pai e precisa, ou pelo tio, ou pelo vô, e precisa abortar urgentemente, senão ela vai morrer no processo do parto, e a galera vai lá e fala, não, ela tem que ter a criança. Como normalizando o abuso, né? E sendo contra o aborto, né? De certa maneira, como eu falei, é uma questão de saúde pública. Tanto que a gente vai ver a Débora Diniz falando sobre isso, o Drauzio Varela falando sobre isso, que é médico também. Então, gente, muito cuidado, tá? Quando for debater sobre questão de aborto. Menos moralismo, mais realidade social, porque a realidade dói. Você olha a realidade, aí você vê a atrocidade que ela tem e o quanto é necessário a gente tratar esse assunto como um assunto de saúde pública e não simplesmente um assunto de religião. Outra coisa é que com a legalização do aborto, ninguém vai te forçar a abortar. Ninguém vai sair abortando por aí, porque o aborto é uma super violência também no corpo da mulher. E quando eu digo que é uma super violência pro corpo da mulher, é que o efeito do aborto é extremamente violento para a mulher, tá? Não é algo simples de ser feito. Não é uma coisa como se a mulher fosse num caixa eletrônico para escolher a opção de abortar. Como as pessoas dizem, que se legalizar vai banalizar o aborto. Gente, o aborto já está banalizado. E junto com o aborto, banalizou-se a morte das mulheres também, tá? Então, vitória das feministas argentinas, e eu espero que um dia a gente passe a olhar essa questão com atenção aqui no Brasil também, tá? Até porque já teve várias marchas feministas a favor da legalização do aborto, e tudo que a galera faz é simplesmente demonizar esse assunto e esquecer que é um assunto importante aí, é uma questão de saúde pública, tá? Então vamos lá. Vamos falar então agora, saindo um pouco da causa das mulheres, para a questão indígena, tá? A questão indígena no Brasil é uma questão grave. A partir da página 161 a gente vai ver. Por que é grave? Porque desde a época da colonização, os indígenas veem as suas terras sendo extraviadas, retiradas de si para se transformar em propriedade privada. Como a gente sabe, a propriedade privada praticamente é uma coisa sagrada na história do Brasil, que está acima de tudo e todos, por muito tempo esteve. Então, onde havia propriedade privada, o dono da propriedade privada podia fazer o que queria com as pessoas que habitavam ali, né? Por muito tempo foi assim. Então, por exemplo, vamos falar das capitanias hereditárias, que foram a primeira forma de propriedade privada da história do Brasil. Os capitães hereditários, eles podiam escravizar os indígenas com o pretexto que aquela propriedade pertencia a eles. Eles podiam matar os indígenas, perseguir, torturar, com o pretexto que aquela propriedade pertencia a eles. Por muito tempo, a propriedade privada esteve acima da vida humana na história do Brasil, até 1988. Mas eu preciso dizer uma coisa muito séria. Não foi a Constituição que emancipou os indígenas. Foram os indígenas que se uniram do que seria aí, posteriormente, a União dos Povos Indígenas, tá? A FUNAI, e essa União dos Povos Indígenas foi organizada principalmente aí pelo Ailton Krenak, que é um historiador indígena e que foi líder desses povos indígenas por muito tempo. Também teve colaborações do Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo que estudou os povos indígenas e tentou salvar esses povos indígenas, tanto a cultura deles, a história deles, quanto as terras deles, dentre outros esforços sucessivos, assim, historicamente do Brasil, ora de ativistas ambientais, ora dos próprios povos indígenas unidos, em basicamente terem o seu pedaço de terra preservado. A questão indígena no Brasil é uma questão muito profunda, porque ao mesmo tempo que os indígenas pedem o seu pedaço de terra, que, gente, é justo, a terra era deles. Os portugueses roubaram as terras deles. O Brasil pertencia aos povos indígenas. O que aconteceu é que esses povos indígenas, a maioria das vezes, moravam no litoral brasileiro ou na região amazônica, e eles foram forçados a ir para o interior do Brasil, e no processo de modernização do Brasil, os povos indígenas passaram a sofrer sucessivos despejos, sucessivas perseguições. Cada vez mais eles viam as suas próprias casas sendo transformadas em propriedades privadas de grandes fazendeiros, né? Que chegavam lá,
fazendo crueldades ao extremo. Então você vê casos assim de crueldade extrema com os povos indígenas, do tipo, fazendeiro entra numa propriedade indígena e queima vivo crianças indígenas para causar pavor na propriedade. Isso quando eles não chegam simplesmente atirando nos indígenas, né? A gente vê casos também dos indígenas conseguindo revidar essa violência e capturando esses fazendeiros, certo? A gente chegou na máxima de povos indígenas irem para Brasília, literalmente para protestar dentro do Planalto Central por demarcação de terras indígenas, tá, galera? Então a gente vê, tem várias fotos, inclusive, desses protestos. Tem uma foto bem emblemática de uma mulher indígena, um facão bem na cara, assim, de um senador brasileiro que estava pretendendo privatizar uma terra indígena. E é justo, gente, é justo. A terra é deles, caramba. Essa terra pertencia a eles, a gente tirou praticamente boa parte do território deles, forçamos eles a saírem, se deslocarem muitas vezes do seu próprio território, né? Tivemos sucessivas invasões em territórios indígenas, como a gente tem até hoje, tá? E aí, com isso, em 1988, a gente vai ter a demarcação de terras indígenas na nova Constituição brasileira, né? Essa Constituição de 1988, quando a demarcação de terras indígenas é anunciada no Senado, é o próprio Ailton Krenak que faz o anúncio da vitória dos povos indígenas de terem suas terras demarcadas e reconhecidas pela Constituição e pela lei. Tanto que na hora do discurso dele ele faz um ato bem simbólico, que ele pinta o rosto dele de preto, que era justamente uma tática de guerra dos indígenas, né? Pintar o rosto de preto. Então, pra vocês verem como tudo isso foi simbólico. Uma coisa que a gente tem que entender: esses povos têm que ter suas terras respeitadas, ao mesmo tempo eles têm que ter o convívio com a nossa sociedade respeitado. Não é porque eles podem usufruir de determinadas tecnologias que eles deixam de ser indígenas, né? Então, quando alguém vira pra gente e fala assim, o cara é indígena, mas usa celular, mas tem laptop, mas tem internet. Gente, vocês acham que os indígenas são igual aos indígenas lá de 1500? Né? Tanto que tem uma frase aqui na apostila de vocês que eu acho bem legal, na página 164, que vem justamente do Instituto Socioambiental Brasileiro, que é o ISA, né? Que é: se você não é igual aos seus tataravós e não tem identidade questionada por isso, por que os índios não podem também mudar e assim continuar a ser índio com todos os seus direitos respeitados? Então, se seu tataravó tinha costumes diferentes de você e ninguém te questiona por isso, por que os indígenas não podem também manter a identidade deles ao mesmo tempo que eles se integram à nossa cultura? Porque a integração dos povos indígenas à nossa cultura sempre foi um pretexto para uma espécie de colonização desses povos, ou seja, sempre foi um pretexto para tentar evangelizar esses povos, para roubar as suas terras, né? E falar, se você quer ter celular, se você quer ter carro, se você quer ter internet, então me dá as suas terras. Pô, não é assim. A gente não teve que vender a nossa alma para ter um celular, para ter internet. Ninguém veio trocar a nossa casa em troca de um carro, entende? Então, esses povos precisam ter as suas integridades respeitadas, as suas identidades respeitadas, ao mesmo tempo que oportunidade de integração na nossa sociedade. Não é à toa que hoje tem cotas para indígenas que, de certa maneira, estimulam os povos indígenas a se formarem nas universidades e levarem aquele conhecimento universitário até a aldeia e, da mesma maneira, trazer o conhecimento da aldeia para as universidades, né? E lembrando que, por exemplo, a gente tem o SUS, né? A gente tem um hospital aí perto da gente. E os povos indígenas, velho, que ficam no meio da mata? Eles não têm acesso a esse tipo de saúde pública. Então, a gente deveria pensar também como chegar até esses povos e humanizá-los, né? Quando eu falo humanizá-los, eu não tratá-los como bichos selvagens que não precisam de contato nenhum com a civilização, né? Não é à toa que durante aí o governo Lula, governo Dilma, teve o projeto dos Mais Médicos, né? Que trouxeram os médicos cubanos, esse projeto bastante polêmico. Mas por quê? Porque eles eram os únicos profissionais que estavam dispostos a atravessar rios e irem a comunidades isoladas fazerem tratamento médico em sociedades indígenas, cara. Você não vê um médico brasileiro querendo fazer uma coisa dessa, né? Tanto que quando o Bolsonaro tirou o programa Mais Médicos, o que aconteceu? Os
os povos indígenas ficaram sem médicos, ficaram à averigua em plena pandemia do Covid, velho. Então, assim, é cruel a maneira que o governo vem tratando esses povos indígenas, mas vale lembrar que são povos que não aceitam esse tipo de tratamento. Outra coisa importante é que as principais áreas de preservação ambiental do Brasil são áreas de demarcação indígena, o que indica que, além de tudo, os povos indígenas conseguem criar uma convivência com uma natureza visível e, de certa maneira, preservada, muito melhor do que os grupos elitizados do Brasil, esses grandes fazendeiros, latifundiários, que destroem a natureza a troco de transformar tudo em gado, né? Então, que infelizmente foi o que aconteceu no Pantanal, que consumiram 12% do Pantanal, um incêndio esse ano, e criminosamente acusaram os povos indígenas de serem os criadores desse incêndio. Gente, isso é mentira. Mentira por vários fatores. Primeiro, para ter um incêndio de grandes proporções numa região úmida como o Pantanal, teve que ter um grande desmatamento. Um grande desmatamento para gerar árvores secas, madeira seca, o suficiente para eles colocarem gasolina e queimarem aquela madeira e causar aquele incêndio horroroso que foi o incêndio do Pantanal. As imagens são assim, de chorar. Eu chorei quando eu vi, né? Os bichos com as patinhas deles em carne viva, porque eles não conseguiam sair do incêndio, eles não conseguiam se defender daquela fumaça e aquele calor intenso do incêndio. Muitos morreram, infelizmente. Então, assim, até porque, gente, é o lar deles. Pra onde que esses bichos vão, gente? Né? Quando você queima a floresta, você não tá queimando só a árvore, você tá queimando o lar de todas as espécies que viviam ali e também terras demarcadas indígenas, tá? Então, assim, aquilo foi criminoso e a postura do governo foi culpar os indígenas. Gente, os indígenas estão no Brasil há mais de 10 mil anos. Eles nunca causaram nenhum incêndio de proporção no nível que foi causado ali, sabe? Então, assim, pra mim, aquilo foi uma coisa criminosa. Evidentemente, já provaram que não foram os povos indígenas que causaram aquilo. Não tem nem sentido dizer que os povos indígenas que causaram incêndio de grandes proporções no Pantanal, sabe? E, obviamente, a gente tem aí uma questão ambiental e uma questão humanitária para se ver, tá? Humanitária porque nós, seres humanos, precisamos do meio ambiente preservado para sobreviver no planeta, né? Isso é óbvio, a gente destruir o próprio planeta que a gente mora não parece muito inteligente. Segunda questão é que a gente tem uma questão também ambiental, que é a preservação dessas espécies que ao mesmo tempo, galera, é uma das maiores riquezas do mundo, tá? O Pantanal, por exemplo, é um dos locais considerados mais importantes para o funcionamento do meio ambiente em âmbito mundial, pra vocês terem uma ideia, tá? Outra coisa importante, os povos indígenas não são um só. A gente não tem um tipo de um índio só. São vários povos, totalizando aqui, segundo a apostila de vocês, segundo o censo de 2010, ou seja, tá propensa a mudanças, porque faz mais de 10 anos, né? A gente tem cerca de 818 mil pessoas que são parte dos povos indígenas. Eles se dividem em mais de 305 etnias diferentes, tá? A gente tem Kaiowá, Bororó, Pancararu, Guarani, Pataxó. Os Pataxós, inclusive, visitaram a escola recentemente, né? Recentemente, assim, acho que faz uns 2 anos que eles vieram visitar a escola. A gente tem os Terena, né? São vários povos que têm... Eles têm até algumas coisas em comum, como a língua, muitas vezes, mas histórias diferentes, costumes diferentes e que se classificam como seres exclusivamente, assim, diferenciados entre um e outros, mas que se uniram enquanto povos indígenas, inclusive até povos que eram inimigos posteriormente, para sobreviver a esses processos de tomada de território indígena, invasões constantes, tá, galera? Então, vamos lembrar que, como eu disse, o indígena não tem que ser olhado como se fosse aquele indígena de 1500, tá? O indígena, assim como nós, está vivendo no século XXI, certo?
Então, gente, vocês vão ter aí basicamente atividade 2 para fazer, ó, como foi curta. É uma aula que é bastante assunto para comentar, mas ao mesmo tempo ela foi curta, tá? Espero que vocês estejam bem. Faça a atividade 2 da página 165. E até a próxima, que vai ser a nossa última aula do ano. Um beijo para vocês e até mais.